Olá, mais uma vez, bem-vindo aos 15 estudos bíblicos aqui do canal A Busca, onde eu tenho certeza que de alguma forma não só o seu conhecimento bíblico tem aumentado, mas também você tem recebido as bênçãos do Papai do Céu. Já estudamos sobre muitas coisas aqui no canal e eu quero crer que você já estudou os outros estudos que postei. Esse é o 12º estudo de 15. Então hoje nós vamos dar um passo além no nosso conhecimento das Escrituras, mas eu lembro a você que esses estudos são interligados, os assuntos têm uma conexão uns com os outros. Então é importantíssimo que você comece os estudos desde o primeiro, para que você esteja preparado no avanço do conhecimento para esses estudos últimos que estamos apresentando aqui no canal. Não dá para abordar, obviamente, todos os temas doutrinários que a Bíblia apresenta em apenas 15 estudos. Por isso eu estou denominando esses estudos de 15 estudos básicos ou introdutórios. Assuntos básicos das Escrituras no que se refere à doutrina que você precisa conhecer. Estou pensando em colocar alguns anexos a esses 15 estudos. Vamos fazer 15 estudos, mas estou pensando em, depois dos 15 estudos, anexar alguns outros temas para ampliar assuntos de extrema importância que estou abordando aqui no canal. O assunto de hoje é o assunto sobre o sábado, como eu disse nos estudos anteriores. Nos dois estudos anteriores, a ênfase foi sobre a lei como um todo. Hoje nós vamos estudar sobre o sábado e eu quero fazer um anexo, pelo menos, desse estudo do sábado. Penso em fazer uns 2 ou 3 anexos a esses 15 estudos, ampliando um ou outro tema que estou abordando dentro desses 15, ok? Então, fique atento, depois dos 15, vou postar alguns anexos aqui dentro desses mesmos assuntos, mas ampliando um pouco mais assuntos específicos que abordei aqui no canal, ok? Quero convidar você, como sempre fazemos, a orar comigo. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem dado o Espírito Santo a nós para que não só compreendamos, mas também nos dando forças para colocar em prática aquilo que estamos conhecendo. Mais uma vez, faça isso em nosso benefício. Por amor a Ti, oramos. Amém, Senhor. Muito bem, tome sua Bíblia, vamos analisar o que a Bíblia tem a nos dizer sobre o sábado, sobre a guarda do sábado hoje, ok? Esse é um estudo de extrema importância. Vamos começar com Gênesis capítulo 2. Eu quero reafirmar o que eu já tenho falado aqui desde os primeiros estudos, que é importante que você me acompanhe na leitura dos textos, ok? Seja na sua Bíblia impressa, seja no seu material eletrônico, mas que você leia junto comigo. Para isso, se você tiver alguma dificuldade em encontrar os textos, você pode dar pause no vídeo, ache o texto, depois dá play e aí você então me acompanha na leitura do texto, ok? A maioria dos cristãos hoje guardam o domingo. A maioria dos cristãos guardam o domingo hoje. Essa palavra domingo não existe na Bíblia, não existe a palavra domingo na Bíblia. Você vai encontrar, por exemplo, em um texto lá do livro do Apocalipse, que diz que João teve as suas revelações no dia do Senhor. E a palavra Senhor no latim é uma palavra, Dominus. E essa palavra, ela, na tradução para o português, alguns tradutores maldosamente traduziram para domingo. Mas Dominus não quer dizer domingo, Dominus quer dizer Senhor. Por essa razão, quando você vai, por exemplo, no livro de Mateus, quando Mateus narra Jesus ensinando os discípulos a orar, você vai ver lá no cabeçalho escrito oração dominical. Por quê? É a oração do Senhor, era o título em latim. Mas a palavra Senhor em latim é Dominus. E aí as pessoas maldosamente colocam para domingo, mas não é oração do domingo, é oração Dominus, oração do Senhor. Estou dando essa explicação logo no começo para justificar que não existe nenhuma palavra domingo na Bíblia. Porque quando eu faço essa afirmação, algumas pessoas já lembram lá do livro do Apocalipse, já lembram da oração que Jesus ensinou e tem a palavra domingo, não na oração, mas no título. A palavra, em algumas traduções mal traduzidas, lá no Apocalipse está a palavra domingo, mas já explico aqui que não é no original a palavra domingo, mas Senhor, que no grego é Kyrios.
Não existindo a palavra domingo na Bíblia, pergunto, por que a maioria dos cristãos hoje guardam o sábado? Por quê? Hoje nós vamos analisar na Bíblia o que a Bíblia tem a dizer sobre o sábado, a guarda do sábado, no Antigo e no Novo Testamento. Repito, como eu pretendo fazer o estudo em média 15 e 20 minutos, não dá para a gente abordar todos os textos que falam sobre o sábado na Bíblia. Obviamente, são dezenas, centenas deles. Então nós não vamos abordar todos. Repito que estamos aqui abordando temas introdutórios daquilo que você precisa ampliar mais, cada vez mais o seu conhecimento. Gênesis capítulo 2, quando Deus termina de criar todas as coisas, verso 1 nós lemos, assim pois foram acabados os céus e a terra, todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nele de toda a obra que tinha feito. Verso 3, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Bom, o primeiro ponto é que Deus termina todas as coisas e descansa. Mas o livro de Isaías diz que Deus não se cansa. Esse descanso aqui não tem a ver com descanso físico, tem a ver com contemplação daquilo que Deus criara. Contemplação. A Bíblia também diz aqui no versinho 2, havendo Deus terminado no dia 7º. Deus não terminou a sua obra no 6º dia, Deus terminou a sua obra no 7º dia, a Bíblia diz. Mas no 7º dia, o que ele criou? No 7º dia ele criou o dia. Deus é tão poderoso, que até mesmo descansando ele cria alguma coisa. Então quando Deus descansa num período de 24 horas literais, esse relato de Gênesis 1 e 2, como alguns querem argumentar, não significa eras e eras, mas sim dias literais, 7 dias literais. E aqui a Bíblia está dizendo que Deus termina no 7º dia, e no 7º dia ele cria o próprio dia, 24 horas de descanso, para que eu e você, como vimos no estudo anterior, como foi criado para nós, para que eu e você tenhamos uma comunhão com Deus. Mas Deus aqui, nesse relato, Deus fez 3 coisas. Quando ele termina todas as coisas, ele descansa, o texto diz. E aí o texto menciona aqui, no verso 2, terminada a sua obra, descansou. E no verso 3 ele diz, abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Então ele descansa, ele abençoa e ele se santifica. Um dia específico, o sábado, você não encontra Deus fazendo isso em nenhum outro dia da semana. Os outros dias são dias normais, dias comuns, incluindo domingo. Então, aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, não tinha nenhum judeu, portanto o sábado não foi criado para o judeu. Aqui no livro de Gênesis não tinha nenhum adventista, portanto o sábado não foi criado para os adventistas. O sábado foi criado para todos os seres humanos. Quando Deus cria todas as coisas, ele cria o sábado. E ele faz o que no sábado? Descansa, mesmo sem precisar. Ele abençoa. Deus colocou uma bênção no 7º dia, que eu e você só a recebemos quando guardamos esse dia. Vai ficar claro no final desse estudo. E Deus santifica. O que significa santificar? Colocar à parte. Santificar o 7º dia, santificar o sábado é colocar à parte. Então Deus colocou à parte, ele criou todas as coisas. 7 dias ele utilizou para criar. O 7º dia ele coloca à parte, é diferente. E aí a gente entende o que seria esse diferente quando a gente vai para Êxodo 20. Já li esse texto no estudo anterior. Êxodo capítulo 20. Aí a gente entende, repito, o que vem a ser esse especial de Deus no dia 7º. Êxodo capítulo 20, verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás. Veja, assim como o mandamento diz para não trabalhar no sábado, o mandamento diz trabalhe 6 dias. É um mandamento trabalhar também. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. O sábado não é do judeu, o sábado não é do adventista, o sábado é do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou, o separou. Então Deus está dizendo, eu guardei, eu santifiquei, eu abençoei. Agora você lembra-te do dia e guarda esse dia. Por quê? Porque ele é meu, Deus diz.
Eu te dou 6 dias, Deus está dizendo. O sétimo é meu. Eu te dou 6 dias. O sétimo é meu. Entende isso? Ele só pede um dos 7. É dele. Para que a gente faça o que ele quer. E o que ele quer que a gente faça no sábado? Alguns têm pensamentos muito equivocados a respeito da guarda do sábado. Alguns criticam os adventistas, dizendo, olha, nem os adventistas guardam o sábado, porque eles esquentam a comida no sábado, eles pegam o ônibus no sábado, nem eles guardam o sábado. E aí, esses críticos de plantão pegam textos do Antigo Testamento fora do seu contexto. E nós vamos tentar explicar um pouquinho melhor, a partir de agora, essa questão de como guardar o sábado. Quero começar com Êxodo 16. Volte um pouquinho na sua Bíblia, Êxodo 16. Você conhece bem essa história, eu não vou me demorar aqui, mas Êxodo capítulo 16, o povo de Israel é liberto do Egito, eles eram escravos, foram libertos, e Deus está guiando eles pelo deserto, e no deserto, obviamente, dificuldade de comida, de bebida, e Deus então faz inúmeros milagres. Um dos milagres é descer maná, Deus faz cair maná do céu. Então, Êxodo capítulo 16, veja, mesmo antes de Deus dar os 10 mandamentos, mesmo antes de Deus dar a guarda do sábado, Deus já dá instruções específicas para o povo de Israel no deserto, antes de dar a lei para eles a respeito do sábado. Capítulo 16, vamos ler obviamente só alguns versos, porque o texto é longo, até incentivo você a ler depois todo o capítulo 16, para que fique bem claro aquilo que nós vamos abordar aqui. Êxodo capítulo 16, repito, o povo está no deserto. Verso 4, lemos assim. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá da sua tenda e colherá diariamente, olha essa frase, diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Então esse verso 4 está dizendo, diariamente eles vão sair para colher e colhem a porção para cada dia. Eles saem todos os dias e colhem a porção só para aquele dia. Como eles vão sair todos os dias, o texto diz diariamente, eles não estão autorizados a pegar para o dia anterior. Para o dia subsequente, eles precisam pegar só para aquele dia. Para o dia posterior, para o dia subsequente, eles não deveriam fazer provisão, porque naquele dia subsequente eles sairiam de novo. O texto diz diariamente, todos os dias, a porção diária para cada dia, ok? Agora, olha o versinho 5. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então eles vão sair todos os dias, todos os dias que saírem vão colher o alimento para aquele dia. Não é para fazer provisão para dias subsequentes. Agora o verso 5 está dizendo que no sexto dia, ou seja, o dia que antecede o sábado, porque o sábado é o sétimo dia, como já vimos, no sexto dia, ou seja, na sexta-feira, eles sairiam e colheriam o dobro. O dobro. Por quê? Verso 27. Verso 27. Ao sétimo dia saíram alguns do povo para o colher, porém não acharam. Olha que interessante. Eles tinham que sair todos os dias, diariamente, e colher só a porção para cada dia. Na sexta, era para colher da sexta, mas também dobro, ou seja, para o sábado. Por quê? Porque o sábado não caía. Deus não queria que o povo saísse para colher no sábado. Deus queria que o povo repousasse no sábado. Então Deus permitia que caísse na sexta-feira o pão do céu, o maná, em dobro, para que na sexta-feira eles colhessem em dobro, para que eles não precisassem colher no sábado, já que no sábado também não cairia. Ok? Mas algumas coisas acontecem aqui no capítulo 16 que é extremamente importante, que podemos extrair muitas lições para nós nos dias de hoje. Verso 19 diz assim, Moisés disse para o povo, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Ninguém deixe dele do maná para a manhã seguinte. Eles saíam diariamente, não era para colher para os dias subsequentes, era para colher só para aquele dia, então não era para deixar para o dia seguinte. Mas olha só, verso 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirou mal. Então o texto está dizendo que não era para eles deixarem para a manhã seguinte, era uma prova de confiança, de lealdade, uma prova de fé. Eles tinham que colher só para aquele dia e crerem que no dia seguinte cairia. Não era para eles guardarem para o dia seguinte. E Deus disse, vai estragar, se deixar vai estragar. E o texto está dizendo no verso 20, eles deixaram para o dia seguinte e realmente estragou. Mas espera aí, se eles deixassem para o dia seguinte, da segunda para a terça estragava. Da quarta para a quinta, da terça para a quarta, do domingo para a segunda estragava. Do sábado para o domingo estragava, embora no sábado não caía. Domingo para a segunda estragava.
Mas da sexta para o sábado, eles não tinham que deixar, não cair em dobro, eles não tinham que colher em dobro para que comessem no sábado, que eles colheram na sexta, sim, não estragava. Da sexta para o sábado, não estragava, porque era a ordem de Deus. Mas se eles deixassem para o dia seguinte, em qualquer outro dia da semana, estragaria. Perceba como Deus trabalhou com esse povo. Verso 22. Ao sexto dia, colheram pão em dobro. Aí fala a unidade de medida deles, 2 gômeros para cada um. E os principais da congregação vieram reclamar com Moisés. Estão colhendo pão em dobro, como se eles não tivessem entendido o que Moisés disse. Verso 23, respondeu Moisés, isso é o que o Senhor disse, amanhã é repouso, sábado, amanhã é repouso, santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozeio, e o que quiserdes cozer em água, cozeio em água, e tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. Então Moisés está dando instrução para o povo, olha, hoje, sexta-feira, cai em dobro, você escolhe em dobro. E o que quiser cozer em forno, cozeio, o que quiser assar, assa. Preparem hoje, amanhã não cai. Então, qual é a instrução de Moisés? Vocês devem preparar, não só colher para sexta-feira, colher sexta-feira e não colher no sábado, porque não tem, mas vocês devem preparar também na sexta-feira para comer no sábado. Olha o princípio aqui. Então, não eram para eles eram para eles colherem na sexta-feira o dobro e prepararem na sexta-feira o que eles vão comer na sexta e prepararem já na sexta o que eles vão comer no sábado. Por quê? Porque no sábado não era somente para eles não colherem, era também para eles não se preocuparem em preparar o alimento no sábado, mesmo aqueles que eles haviam deixado da sexta-feira para sábado. Então era para colherem na sexta e prepararem na sexta. Por isso, ficou conhecida a sexta-feira para os judeus como o dia da preparação, quando eles preparam na sexta-feira o que eles vão se utilizar no sábado, alimentos, roupas, etc. Tudo na sexta-feira é preparado para que no sábado tenha o mínimo de trabalho. Ah, mas então é porque não pode ter trabalho. Não é questão de poder e não poder. É questão que Deus me salvou. Ele demonstrou um amor tão grande por mim, agora eu quero retribuir. E eu preciso gastar 24 horas num dia para ter comunhão com Ele, em retribuição ao que Ele fez por mim. Não é a guarda do sábado para sermos salvos, é a guarda do sábado para quem já foi salvo, para quem já está salvo, e para não perdermos aquela salvação que já nos foi outorgada de graça. Entende como é que funciona a coisa? Não é para eu ser salvo, é porque eu já fui salvo. Último verso aqui do capítulo, o verso que eu quero ler, o verso 28. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Verso 29. Agora é uma mensagem que eu tomo para mim, que você precisa tomar para você, verso 29. Considerai que o Senhor vos deu o sábado. Ele vos deu, lembra-se no estudo anterior, é um presente. Ele vos deu o sábado, por isso ele, Senhor, no sexto dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Aí o verso 30 diz, assim o povo descansou no sétimo dia. Então Deus diz, o Senhor vos dá pão na sexta para o sábado. O Senhor vos dá, o Senhor vos dá. Ele deu o sábado para você, para mim, para nós como um presente, e Ele nos dá o sustento. Aqui o texto diz, Ele vos dá o pão. E queridos, você acha que você até hoje não morreu de fome é por causa do seu trabalho, do seu esforço, da sua dedicação, do seu patrão, do seu salário? Não. Você até hoje não morreu de fome porque Deus susteve você. E se eu estou falando para alguém que não conhecia a verdade do sábado e agora está conhecendo, se você até hoje foi sustentado, abençoado, amparado pelo amor de Deus, imagine a partir de agora você fazendo a vontade dele a respeito do sábado. Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Agora que você conhece, agora que você sabe, uma vez que você coloca em prática essa verdade que Deus está te mostrando, imagine quantas bênçãos Deus ainda vai ter para você. Você acha que por guardar o sábado, Deus vai permitir que você morra de fome? Que a sua família passe necessidade, ainda que você perca o seu trabalho? Você acha que Deus vai permitir que você passe necessidade, você e sua família, uma vez que você está fazendo a vontade dele? Não, eu tenho dezenas de testemunhos que eu poderia te dar. Dezenas de testemunhos. Uma vez que você decide fazer a vontade de Deus,
Deixe os resultados nas mãos de Deus. Ele vai fazer. O texto diz, eu dou pão. Deus está dizendo. Eu dou o necessário para você. Se você me servir, eu pago suas contas. E não é essa teologia barata que se ensina por aí. Olha, dá isso e você vai... Nada disso. É questão de fidelidade. Fidelidade. Deus está dizendo, eu dou o pão para você. É eu que sustento você, não é o seu patrão, não é o seu salário. Se você fizer a minha vontade, eu sustento você. Precisamos avançar, na verdade, precisamos terminar porque nosso tempo já foi. Vamos para Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, você vai entender esse conceito de preparação, sexta-feira, preparação na mente dos judeus. Lucas capítulo 23, abra aí sua Bíblia, Lucas capítulo 23. A partir do verso 50, você encontra aí o sepultamento de Jesus. Lucas 23, a partir do verso 50. Jesus já tinha morrido e estava agora sendo sepultado. E o texto diz assim, Lucas 23, verso 54 especificamente. Era o dia da preparação e começava o sábado. Para um pouquinho, deixa a sua Bíblia aberta. O texto diz, era o dia da preparação e começava o sábado. Nós já vimos. Qual dia era entendido, considerado pelo judeu como o dia da preparação? Sexta-feira. E o texto está dizendo era o dia da preparação e começava o sábado, ou seja, era sexta-feira e começava o sábado, ok? Um dia colado no outro. Isso foi no dia da morte de Jesus, ok? O contexto aqui é Jesus sendo sepultado depois da sua morte. Aí o verso 55 diz assim, as mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Dá um tempinho, já vamos ler o verso 56. Mas olha aqui para mim, o texto está dizendo que era sexta, ia começar o sábado. Como já estava próximo de começar o sábado, aqui são as mulheres que vieram com Jesus da Galileia, todas elas judias, todas elas. E o texto está dizendo que elas só seguiram o cortejo para ver onde o corpo havia sido posto, em qual túmulo o corpo seria posto. Depois que elas viram o corpo, viram onde é que o túmulo fora posto, o texto diz assim, verso 56. Então se retiraram, elas só foram para ver o túmulo, se retiraram para preparar aromas e bálsamos, que era o costume da época, embalsamar o corpo, preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Queridos, nós estamos no Novo Testamento e mais, nós estamos já nos momentos posteriores à morte de Jesus. Jesus passou 3 anos e meio do seu ministério. E algumas dessas mulheres, uma, por exemplo, dessas mulheres era a própria mãe de Jesus, 33 anos de convívio com ela. E elas continuam guardando o sábado, mesmo depois da morte de Jesus. Alguns cristãos ensinam que Jesus veio abolir o sábado e instituiu o domingo. Você acha que se Jesus tivesse abolido o sábado e instituído o domingo, ele não teria avisado para sua própria mãe? Não teria avisado para essas mulheres que estavam tão próximas a ele, incluindo, por exemplo, as irmãs de Lázaro? Tão próximas a ele. E o texto está dizendo que elas foram, viram onde o túmulo fora posto, voltaram para casa para preparar aromas e bálsamos. E guardaram o sábado, segundo o mandamento. O mandamento não foi abolido, especificamente o mandamento do sábado. Veja, a mãe de Jesus deixou o corpo do filho dela sem ser embalsamado. Deixou lá. Ela deu preferência para guardar o sábado do que embalsamar o corpo do filho dela. Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Talvez Maria, aquela de quem Jesus expulsou os demônios, e alguns dizem que é a mesma Maria, irmã de Marta, mas há uma discussão aí, mas não quero entrar nessa discussão. Essas mulheres tão próximas a Jesus preferiram deixar o corpo dele lá sem ser embalsamado e foram guardar o sábado. Será que o sábado realmente foi abolido por Jesus? Não creio. Não creio. E o texto ainda diz que essas mulheres voltaram depois do sábado. Olha, capítulo 24, verso 1. Mas no primeiro dia da semana, percebe? Verso 1 não está dizendo domingo, não existe a palavra domingo na Bíblia. Mas no primeiro dia da semana, que é o nosso domingo, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que tinham preparado. Aí elas descobrem que Jesus ressuscitara. Então, queridos, não é razoável crer que o sábado realmente não foi abolido por Jesus.
Mesmo depois da morte dele, essas mulheres estão guardando o sábado. Olha agora Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24 é um texto também, no mínimo interessante, para a gente argumentar sobre se realmente Jesus aboliu o sábado ou não. Mateus 24, verso 20. Mateus 24, verso 20. Jesus, dando as instruções para os discípulos, ele diz assim, falando da destruição de Jerusalém e, obviamente, de maneira extensiva, a destruição desse mundo por ocasião da segunda vinda de Cristo. Verso 20, Mateus 24. Orai, Jesus diz, para que a vossa fuga não se dê nem no inverno e nem no sábado. Nem no inverno, nem no sábado. Veja, Jesus está falando de eventos futuros. E ele diz, vocês precisam orar para que a fuga de vocês não se dê no inverno. Obviamente, por questões lógicas, óbvias, fugir no inverno seria bem complicado. E aqui na América eu tenho descoberto como é complicado sair fora no inverno rigoroso. E Jesus também diz no sábado. Por quê? Porque o sábado estaria em vigência quando na destruição de Jerusalém, no ano 70 no caso, e também por ocasião da segunda vinda dele, que representa aqui, o capítulo 24 apresenta exatamente esses dois pontos da destruição de Jerusalém como paralelo da destruição do mundo. Jesus menciona que precisamos orar para que a nossa fuga não se dê no sábado, também mencionando a destruição de Jerusalém no ano 70, portanto no ano 70 o sábado teoricamente não estaria abolido, como não estava realmente, e também de maneira extensiva na volta de Jesus. Mas Jesus também mencionou a respeito da guarda do sábado alguma coisa interessante. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, vamos analisar aqui o versinho 12. Mateus 12, verso 12. Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então eu não vou entrar no contexto. Jesus faz uma cura aqui na sinagoga, um homem de uma mão ressequida, e pessoas estão acusando Jesus, criticando Jesus, e diz, é lícito fazer bem no sábado. Então o que fazer no sábado? Nós já vimos lá em Êxodo 16, cozinhar. Nem na sexta-feira a gente faz tudo isso, prepara o alimento, cozinha o alimento para sábado. Pode esquentar o alimento? Não tem problema esquentar o alimento, mas a preparação do alimento precisa se dar na sexta-feira e você simplesmente se alimenta no sábado do alimento que você preparou na sexta-feira. Agora Jesus está ampliando, ele está dizendo, é lícito no sábado fazer o bem. Então, categorizando, fica mais fácil a gente falar assim, trabalhos espirituais, atividades espirituais e beneficentes. Atividades espirituais e beneficentes. Então você tem atividades espirituais, visitas a uma pessoa para fazer uma oração, para dar um estudo bíblico, ir à igreja, o convívio com os irmãos, com assuntos espirituais, com louvores, com testemunhos, etc. E também ações beneficentes, onde você pode visitar uma pessoa doente, visitar uma mãe que recém ganhou um bebê, enfim, ações beneficentes, levar comida para os pobres, ajudar até alguém, quem sabe, na limpeza de uma casa. Já aconteceu da minha esposa ajudar pessoas, uma irmã da nossa igreja que ganhou bebê e estava impossibilitada de fazer a limpeza da casa. Minha esposa foi e ajudou a fazer a limpeza da casa. Enfim, temos muitas coisas que são listas, vou usar essa expressão, são listas fazendo sábado, categorizando espirituais e beneficentes, ajudar outras pessoas. Agora, coisas para o meu próprio benefício, o mandamento diz, não trabalhe, nem tu, nem teu servo, nem tua serva. A gente poderia, repito, ler vários textos aqui, mas não dá tempo. O nosso objetivo é fazer um estudo bem mais enxuto, o que na verdade é bem complicado, porque os temas são realmente bastante relevantes. Quero que você abra sua Bíblia em Levítico capítulo 23, e aí a gente parte para o final desse estudo. Levítico capítulo 23. Levítico 23, ele nos mostra algo interessante sobre como guardar o sábado. Levítico capítulo 23, verso 32, o texto diz assim: sábado de descanso solene vos será, então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, essa frase última, de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Então o sábado, a gente não guarda o sábado, não devemos guardar o sábado de meia-noite a meia-noite, nós devemos guardar o sábado de pôr do sol a pôr do sol, na nomenclatura bíblica, de tarde a tarde, de pôr do sol a pôr do sol. Então você pode buscar aí no Google,
e digitar lá pôr do sol e coloca o nome da sua cidade, pôr do sol em São Paulo, pôr do sol em Belém, pôr do sol no Paraná, pôr do sol, enfim, Curitiba, você coloca aí sua cidade, pôr do sol da cidade tal, e vai aparecer o horário do pôr do sol. E a Bíblia diz para nós guardarmos o sábado de pôr do sol até o pôr do sol. 24 horas adorando a Deus, 24 horas em pensamentos. Eu poderia ler aqui Isaías 58, que menciona que no sábado não devemos ter os nossos próprios pensamentos, mas os pensamentos de Deus, elevarmos os nossos pensamentos a Ele. Mas enfim, esse é um dos assuntos que eu quero colocar em um anexo aqui, porque realmente são muitas informações. Para terminar, Isaías 66. Isaías capítulo 66, o versinho 23, Isaías 66, versinho 23, os últimos versos ali do livro de Isaías, falando da guarda do sábado depois da volta de Jesus. Isaías 66, o novo céu e nova terra, que João viu isso lá em Apocalipse. Isaías 66, o versinho 23 diz: E será que de uma festa da lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então, de um sábado a outro, vamos adorar, mesmo depois que Jesus voltar na nova terra, vamos adorar a Deus todos os sábados. Então, queridos, desde o Jardim do Éden, lembre-se que os primeiros textos que eu usei aqui, lá do Jardim do Éden, desde o Jardim do Éden, Deus guardou o sábado, Deus quer que guardemos o sábado também, não para sermos salvos, mas porque já fomos salvos, e como um preparo para aquilo que nós vamos desfrutar no céu. Lá no céu não vamos guardar o domingo, não existe a palavra domingo, domingo não é uma instituição bíblica, domingo não é uma instituição de Deus, o domingo é uma instituição humana. E você se lembra que um dos estudos que estudei aqui com você, dei ênfase a Mateus capítulo 15, verso 8 e 9, Jesus diz: em vão me adoram ensinando doutrinas que são de homens. O domingo, a guarda do domingo, é uma doutrina de homem. Biblicamente, o sábado está em vigência. O sábado não foi abolido. E Deus quer que você guarde o sábado como um preparo daquilo que nós vamos experimentar depois da volta de Jesus. Pois lá no céu e na nova terra renovada vamos guardar o sábado por toda a eternidade. Ele diz: virá toda a carne a adorar perante mim no dia de sábado. Deus abençoe você. Tome suas decisões. Tenho orado por você. Divulgue esses vídeos desde o primeiro até o último, para que as pessoas possam também ter a compreensão dessas doutrinas básicas tão importantes das Escrituras. Permita-me orar com você. Senhor Deus, tome esse teu filho, essa tua filha em tuas mãos, para que nesse momento de descoberta das tuas verdades, esse teu filho, essa tua filha possa ter forças de ti para colocar em prática a tua vontade. Em nome de Jesus oramos. Amém.